Se a lei de Moisés é maldição, por que Deus deu ao seu povo? Essa foi uma pergunta que o nosso irmão fez no comentário. A dúvida dele é essa. Se a lei foi maldição, que escravizava, que matava, por que então Deus deu ao seu povo? Ou deu às pessoas, porque às vezes ele não entende para quem foi dadas as leis, os estatutos, os mandamentos. Por quem foi dado isso a este povo? Foi Deus pessoalmente que deu? Qual foi o motivo que Deus deu as leis? Então, neste vídeo, tentarei passar o meu entendimento para esse irmão que fez esse questionamento e que outro irmão também possa ter essa dúvida. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o vosso reino, já foi feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Este é o Pai Nosso da graça, que eu acredito que deva ser falado ou orado, assim os que desejam. Então o tema deste vídeo é: se a lei de Moisés é maldição, por que Deus deu ao seu povo? Afinal de contas, quem era o povo de Deus? Quem foi o povo escolhido por Deus? Por que Deus escolheu esse povo? Veja, Êxodo, estou utilizando a Nova Almeida atualizada, Êxodo, capítulo 6, versículo do 2 ao 9. Assim está escrito: Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Versículo 6. Portanto, diga aos filhos de Israel, não aos estrangeiros, não aos forasteiros, não ao povo gentil. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Versículo 7. Eu os tomarei por meu povo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Então, quem foi o povo escolhido por Deus? Os filhos de Israel, os que pertenciam às 12 tribos de Israel. Por isso que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz: eu não tomei o caminho dos gentios nem dos samaritanos. Procurem de preferência os perdidos da casa de Israel. Em Mateus capítulo 16, ele disse à mulher cananeia: eu vim exclusivamente para os perdidos da casa de Israel, para os israelitas. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Versículo 8. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Versículo 9. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Deixa eu ver esse versículo na NVI. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Você veja que a NVI ela já é mais fácil da interpretação. Eu leio o Novo Testamento no Código Sinaítico, na Nova Almeida, na Bíblia de Jerusalém, qualquer um. O Antigo Pacto, o Antigo Testamento, eu dou preferência à NVI, a King James Fiel, a Corrigida Fiel. E, lógico, a Bíblia hebraica.
a Sefer. Então Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvido, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. O que acabamos de ler aqui? Fica claro que o que aconteceu? Qual foi o povo que Deus escolheu? Foram os gentios? Foram, porque eu faço parte do povo gentil. Você, eu acredito que se você não tenha sobrenome de judeu, você não tenha seus tataravós, seus antigos aí, descendentes do povo hebreu, então você não é judeu, você não faz parte da comunidade de Israel, você é um gentil. Deus não nos escolheu naquela época como seu povo, entenda, o povo escolhido por Deus foi os israelitas, os judeus, e foram para eles que Deus deu os mandamentos, as leis. Para o quê? Para tentar, para corrigir a carne deles, desse povo. Eles eram desobedientes, idólatras, incrédulos. Eles faziam todas as abominações que desagradavam, eles praticavam as abominações que desagradavam ao Criador, a Deus. Então as leis, elas foram dadas para eles, para tentar corrigir a carne deles. Mas ficou provado que a lei escrita não conseguiu aperfeiçoar ninguém, não corrigiu ninguém. Pelo contrário, causou o quê? A maldição, a escravidão, causou o quê? A morte desse povo. E o que faz o que acontece nos dias de hoje? A mesma coisa, os religiosos, eles estão debaixo de maldição. Aí eles falam, dentro dessas arapucas, que as pessoas que estão fora do curral deles é que vão para o inferno, é que estão... Não, é o contrário. Quem está debaixo de maldição é o que estão lá dentro, porque os daqui de fora, eles estão, os que são filhos eleitos de Deus, no intelecto, no entendimento, eles têm o entendimento, têm as leis espirituais de Deus, porque assim foi dito em Hebreus capítulo 8, do versículo 10 em diante. Assim foi dito ao profeta Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 em diante, que depois daqueles dias, depois do juízo, Deus mesmo imprimiria as leis dele dentro da mente e do coração das pessoas, deles, os que pertencem a ele. E esses não mais precisariam falar para os seus irmãos, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Assim foi dito. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, Jeremias capítulo 31, versículo 31. E o que causava? O porquê, então? O que causava as leis? O porquê, então, que ela se tornou em maldição? Eu fiz um apanhado aqui de algumas partes. É lógico que são inúmeros motivos que transformaram as leis em maldições. Veja o que está em... Para que foi dada as leis? Para as bênçãos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Veja, sobre as maldições. Tem as bênçãos e também tem as maldições. Deuteronômio 28, no versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, vocês quem? Israelitas, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí depois você lê aqui, ó, todas as maldições inúmeras, e fora essas tem centenas, que caiu sobre quem? Caiu sobre o povo de Israel, os israelitas, mas que, consequentemente, os religiosos sempre se deliciaram dessas maldições. Por quê? Porque eles vivem, eles pregam, eles ensinam as maldições ao seu povo. E por eles estarem nessas maldições, batizando nas águas, que é a lei da purificação, comendo pão, beberam suco, dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo, apresentando criança, colocando rituais, cerimônias, preceitos, rudimentos das leis de Moisés em seus seguidores, dizendo que as pessoas só podem agradar a Deus se fizerem o que eles mandam. E o que eles mandam é o quê? É Moisés puro, é o legalismo. Eles não vivem no espírito, eles vivem na carne, prometendo bênçãos financeiras, porque Salomão foi rico, então as pessoas têm que ser, prometendo o melhor dessa terra para os que derem o seu tudo, prometendo riqueza para aqueles que derem maior oferta,
mentindo, enganando, falando que o dízimo é dinheiro, coisa que nunca foi. Então, as maldições foram dadas para os israelitas que não cumprissem os mandamentos e os decretos. Deus não deu maldições, Deus deu os escritos por intermédio de anjos para o seu povo, que foi o povo de Israel, os israelitas, e que se eles andassem ali, se eles fossem obedientes, eles teriam o melhor da terra, eles teriam paz, eles viveriam e reinariam tendo o melhor da terra. Tudo que eles plantassem, eles colheriam 100 vezes mais. As famílias deles seriam benditas ao Senhor. Só que, infelizmente, da mesma forma que o pecado entrou no mundo pela desobediência de uma mulher e um homem, Adão e Eva, assim diz a fábula de Moisés, assim diz a história, da mesma forma que o que desagradou a Deus, a desobediência, também no deserto, também naqueles israelitas, o que desagradou a Deus é a desobediência. O que desagrada a Deus hoje é a desobediência. Pela religião, pelos religiosos não aceitarem a sã doutrina, mas viverem um pouquinho da sã doutrina, um pouquinho da lei, colocando fermento na sã doutrina, levedando a massa pura, que é a graça de Deus. E vivem debaixo de maldição. Então não é que Deus fala, Deus, não, Deus criou. Não, Paulo disse em Romanos capítulo 7, que a lei é boa e é espiritual, mas para os que vivem, praticam 613 itens. Mas quando Jesus veio, o sacrifício perfeito, ele carregou em sua carne todos os pecados. Que pecados eram esses? Os 613, as ordenanças de Moisés, a escravidão, o que matava, o que escravizava. Ele carregou na sua carne, naquele madeiro, os pecados acusados, mostrado, demonstrado pelas leis de Moisés. As maldições foram todas atraídas para aquele corpo, para a carne daquele judeu que foi crucificado ou foi pendurado no madeiro. Aí ninguém é certo se era uma cruz ou se era um madeiro que ele foi pendurado. Então, aquela carne atraiu todas essas maldições. Depois disso, eram para as pessoas serem felizes, viverem em paz. Mas o que acontece? São desobedientes, são incrédulos, são idólatras. A idolatria são os católicos. A idolatria é os feiticeiros. Não, a idolatria são todos. Os evangélicos, eles adoram pastor, bispo. Os pastores e bispos adoram o quê? Dinheiro, títulos. São idólatras do mesmo jeito. Eles adoram templos, eles adoram rituais. Os evangélicos, os religiosos adoram bênçãos materiais. Eles adoram dar alguma coisa e receber algo em troca. É o escambo. Na sua grande maioria, eles não aceitam somente adorar em espírito e em verdade. Eles não aceitam isso. Isso para eles é algo estranho, porque eles não lhes foram ensinado isso. O que é ensinado é que você tem que pagar um voto, você tem que fazer uma campanha, você tem que cumprir corrente, subir monte, descer nas águas, subir das águas, frequentar templos. É isso que é passado às pessoas. E as pessoas ficam aí, debaixo de maldição. Mas foi Deus que... Não. Deus está aí, está mostrando. Sempre mostrou qual é o caminho, o que Ele quer das pessoas. Somente obediência a Ele, que é o Espírito e que é a verdade, e que é o nosso Senhor. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas procuram bênçãos, elas procuram riquezas, viver confortáveis. Elas não querem sair da sua zona de conforto para viver por fé. A fé deles, a fé é que eles vão dar algo e receber algo em troca. Essa é a fé dos religiosos. Mas para os que estão, para os espirituais, eles não esperam nada. Sabe por que eles não esperam nada? Porque já tem tudo. Uma pessoa espiritual, ele não espera receber nada em troca. Mas eu tenho meu filho na droga, minha filha na prostituição, eu busco a Deus para que mude a vida. Não precisa fazer isso. Se você fizer isso, você está sendo como um religioso. Você está querendo fazer um escambo com Deus. Você está querendo buscá-lo para que ele venha mudar a sua vida. Não é assim. Eu não vejo assim. Viva espiritual você. Seja uma pessoa espiritual. Viva por fé. E todas as coisas virão a seu favor.
tudo que você imagina, tudo, não vai ficar nada, tudo vai vir a seu favor. Basta você crer. Basta você crer. É isso. Basta você viver por fé, de degrau em degrau. Ah, mas já se faz um mês, nada mudou, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Se você estiver na religião, você vai viver a sua vida toda, você vai glorificar o Pai, você não vai ver mudança. Porém, quando você se torna uma pessoa fiel à fé, à crença, ao invisível, que para você que vive na fé, ele se tornou invisível, você vai ver a sua família transformada. Você vai ter paz, você vai conseguir dormir, você vai ter uma vida de mansidão, você vai parar de ser irada, você vai ser mais bondoso, mais caridoso. Viva por fé. Essa é a receita. Mas não na fé de coisas materiais. Nada disso. É crendo. E as leis foram dadas por quem, afinal de contas? Deus foi lá, apareceu lá na escuridão. Deus é luz e apareceu naquela escuridão. Nenhum animal podia chegar, tocar no monte que seria morto. Foi assim dado. Vejam que em Atos capítulo 7, versículo 53, vejam o que Estevão disse aos religiosos, aos líderes. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Os religiosos queriam ser tanta coisa, os fariseus, os escribas, saduceus, porém, eles estavam sentados na cadeira de Moisés, eles tinham a Torá na mão, as leis de Moisés na mão, porém, eles mesmos não obedeciam. Eles mesmos viviam no engano, na fraude, na demagogia. São assim nos dias de hoje. Eles têm a Bíblia com 66 livros. Está lá. Tudo, o Antigo Pacto, para quem foi dado as leis, o que Jesus de Nazaré veio fazer aos perdidos da casa de Israel, o que Paulo falou pelo Espírito da Graça, o que foi dito por João sobre a revelação, sobre o Apocalipse. Só que eles misturam lé com cré. A conta para eles não fecha. Eles buscam na teologia o conhecimento. Estevão disse, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Esses que se dizem pastores, bispos, padres, frades, presbíteros, coroinha, tanta coisa aí que... Mas eles mesmos têm uma arma na mão, têm uma metralhadora na mão, só que dessa metralhadora deles, sabe o que sai? Só sai água, pinguinhos de água. Na mão deles eles não sabem usar, eles usam só para enganar as pessoas. Aí a pessoa fala assim, nossa, fulano era o maior assaltante de banco que tinha no Brasil, na América Latina. Olha, o cara roubava até pensamento. Hoje ele é um pastor, hoje ele é um bispo, hoje ele é um religioso, é um líder religioso. Me desculpa. Ele largou a metralhadora, largou a .40, a .50, o fuzil. Infelizmente, ele pegou 66 livros, que é infinitamente superior a qualquer arma dessa, e agora usa para roubar as pessoas. Ele só mudou o armamento. Ele usava a metralhadora, que cuspia bala, projétil, e agora ele pega um livro, e desses 66 livros, ele tosquia, mentindo que dízimo é dinheiro, pedindo oferta da viúva pobre, sendo que a viúva pobre, pelo contrário, ela tinha que receber, porque assim foi a lei de Deus. Os dízimos, as ofertas eram para quê? Para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. É assim que é. É forte? Uma palavra dessa mas é assim que é. O que os mandamentos trouxeram aos israelitas? Veja, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas... Tá vendo? Veja para quem foi dado essas maldições. Veja para quem foi dado o ministério da morte. Tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Os israelitas não podiam fitar o olho, porque aquele brilho nele era passageiro, era algo breve.
Então o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então Paulo fala que o ministério, as leis dadas no Monte Sinai foram o quê? Foi um ministério de morte, de condenação, de escravidão. Ele se tornou, a lei que era para ser boa, ela se tornou o quê? Uma arma contra os israelitas. Ela se tornou o acusador dos israelitas. Jesus de Nazaré disse em João 5,45: não sou eu que vos acusarei perante o Pai, mas é Moisés em quem vocês têm colocado a vossa fé, a vossa confiança. Se você não der o dízimo, o gafanhoto vai na sua casa. Se você não der o dízimo, você vai perder o emprego. Se você não der 10% do que você ganha, o tranca-rua vai te destruir. Se você não der 10% do seu salário, do seu ganho, o enxumirim vai lá na sua geladeira e vai comer todos os seus Danone. É assim, porque eles usam da mesma maldita ameaça, escravidão que existia naqueles dias, eles se utilizam hoje. Se você não vier no nosso templo, eles falam de igreja, se vocês não vierem na nossa igreja, todo primeiro domingo comer o pão e beber o suco, vocês não têm comunhão com Deus. Vocês são malditos, vocês são desgraçados. A mesma escravidão, o mesmo aguilhão que feria, que machucava, que matava, e que foram dados aos israelitas, a maldita religião se utiliza hoje para apontar para os gentios, povo este que Deus nunca deu a lei. As leis que se tornaram malditas para os israelitas nunca foram dados ao povo gentio. Veja o que Paulo disse à igreja de Roma sobre as leis. Romanos, vou pôr aqui na Bíblia, Romanos 2,14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei. O povo gentil, meu amado, não recebeu essas maldições. Eles vivem debaixo das maldições porque seus líderes os colocam lá. Mas nós, gentios, nós não recebemos essas maldições de Deus. Não foi dado para nós. Para nós foi dado as leis espirituais que o próprio Deus colocou em nosso entendimento. Por isso que vivem por aí, vendo demônio, vendo diabo. Diabo é um adjetivo, não é um ser, mas eles transformaram em ser. Satanás não é um ser, eles transformaram em ser. Eles veem anjo voando, sapatinho de fogo, reteté, e assim vai. Por quê? Porque eles estão debaixo de maldição. Eles estão vivendo debaixo de maldição. Infelizmente é assim que acontece. Vamos encerrar lendo Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito me libertou do pecado e da morte. Quando Jesus foi oferecido como libação, como sacrifício, foi isso. Foi para dar fim às leis que se tornaram malditas, para viverem todos na lei do Espírito. E os que buscam as coisas espirituais recebem as coisas espirituais. E os que buscam as coisas carnais recebem das maldições. Os que buscam riqueza vivem sempre atribulados, sempre amaldiçoados. Por quê? Porque eles estão vivendo buscando coisas da carne. Buscam riqueza, buscam poder, eles estão sempre tropeçando em alguma coisa. Sempre alguma coisa dá errada. Por quê? Porque estão buscando as coisas carnais. A lei do Espírito não alcançou essa pessoa ainda. A lei do Espírito de vida não alcançou os religiosos. Eles vivem do quê? Da carne. Então, com isso, eles não foram libertos da lei do pecado e da morte. Eles vivem sob ameaça. Eles têm medo de tudo. Eles têm medo de demônios, eles têm medo de anjos, eles têm medo de furacão, eles têm medo de terremoto, têm medo de tudo. Porque eles vivem o quê? Debaixo do pavor, debaixo do medo do aguilhão da morte. Porque se eu não fizer, Deus vai descer a mão. Se eu não der,
Deus vai tomar. Se eu não fizer, Deus é contra mim. É assim, eles vivem debaixo desse aguilhão, porque eles vivem na carnalidade. Então, meu amado, espero ter contribuído com a sua dúvida. Se a lei de Moisés é maldição, por que Deus deu ao seu povo? Deus não deu maldição nenhuma. Foi por intermédio de anjos e foi para o povo ser um povo crente nele, ser um povo obediente, para não viver um passeio de uma semana, eles durarem 40 anos andando em círculos no deserto. Por quê? Por causa da idolatria, da desobediência, da incredulidade. Amém? Então a lei foi boa e era espiritual. Porém, o homem vendido ao pecado, o homem da natureza adâmica, da natureza carnal, colheram a coisa que era para ser boa, se tornou malditas para ele. Assim também é nos dias de hoje. Quando nós vivemos no modo espiritual, a gente tem paz, tem gozo, tem benignidade, tem bondade, a gente tem a justiça de Deus na nossa vida. Porém, quando nós buscamos as coisas carnais, aí vem tudo que não presta, tribulação, maldição. Então Deus não deu maldição nenhuma para ninguém. O homem que fez a bênção dele, fez o modo escrito para viverem, para terem paz, o homem, pela sua natureza carnal, que tornou isso, e maldição para si mesmo. Amém? Então, vou parar por aqui. Espero ter passado o meu entendimento. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.